Finalmente chegamos na nossa aula sobre argumentação. Se eu ganhasse R$1 para cada comentário que eu recebi pedindo para eu fazer uma aula sobre argumentação, eu ia ter vários reais, viu? Porque foram vários comentários. E finalmente chegamos, vamos lá, como escrever uma argumentação sem nenhum defeito em qualquer redação. Professor, isso é possível? Óbvio que é possível, vamos entender estruturalmente, complexamente, intrinsecamente o que é uma argumentação, como construir um parágrafo argumentativo profundo, sem ser superficial e principalmente para a gente não ficar refém de temas específicos, né? Mas sim ter uma estrutura argumentativa para construir com confiança em qualquer redação, sem depender, sem ficar refém de temas ou de áreas específicas. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos entender teoricamente o que é argumentar. Argumentar, deixa eu colocar aqui na caneta. Argumentar é defender seu ponto de vista sobre algo. Como assim defender meu ponto de vista sobre algo? É o seguinte, vamos falar de futebol, tá? Eu vou trazer um exemplo de futebol só para contextualizar. Eu sou vascaíno, infelizmente. E eu vou falar para você que o Vasco é o melhor time do Brasil. Se eu digo para alguém que o Vasco é o melhor time do Brasil, surgirão duas dúvidas na mente de quem ouviu essa pergunta. A primeira é, por que você acha isso? Por que você está achando que o Vasco é o melhor time do Brasil? A segunda dúvida é como você consegue provar para mim que o Vasco é o melhor time do Brasil? Então, se eu não consigo justificar minha opinião e eu não consigo comprovar minha opinião, a minha argumentação ela não é bem fundamentada. Então, o meu ponto de vista foi comprovadamente falho. Não tenho como comprovar que o que eu estou pensando é verdade. Isso acontece com qualquer coisa, tá? Se eu falo que alguém roubou um lápis, qual dúvida vai surgir? Por que essa pessoa roubou um lápis? Se um lápis é tão barato, como é possível comprovar que essa pessoa roubou um lápis? Está entendendo? Isso é construir uma argumentação. Defender o seu ponto de vista, sempre surgirão essas duas dúvidas. Quando eu deixo essas respostas bem apresentadas, a argumentação é bem fundamentada. Quando eu não apresento essas respostas, a nossa argumentação fica falha, porque o nosso ponto de vista não foi bem defendido. Lembre-se dos tribunais aqui, a analogia dos tribunais. Você vai fingir que o corretor, quem vai corrigir sua redação, é um juiz. E você que está escrevendo a redação é um advogado. Então é o advogado e o juiz. Ou seja, você vai ter que provar para o juiz que o que você está falando é verdade. Você vai precisar, o que é que o advogado faz? Argumentar. Entendeu o que é uma argumentação? Vamos lá. A melhor forma de construir um argumento numa redação é apresentando causas para a existência do problema abordado no tema. Por exemplo, se o tema é a persistência do racismo no Brasil. Então, como é que eu vou argumentar? Eu vou apresentar as causas desse problema. Eu vou falar que a causa é o governo e a lacuna educacional. Então, o governo é o culpado do racismo persistir, a lacuna educacional é a culpada pelo racismo persistir. Se eu estou culpando alguém por algo tão grave, eu preciso justificar porque essa pessoa está fazendo isso, eu preciso comprovar que isso é verdade. Entendeu que é uma argumentação? Vamos lá. Agora, pessoal, uma coisa é entender o conceito de argumentação, deve ter ficado bem claro. Na nossa redação, a nossa argumentação deve ser bem estruturada num parágrafo. Então, tá marcadinho aqui, os nossos parágrafos de argumentação são esses, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo da nossa redação. Nós nunca construímos só um parágrafo gigante de argumentação, nem nunca construímos 3 parágrafos de argumentação, porque não é o suficiente. O correto é construir 2 parágrafos de argumentação, um argumento em cada parágrafo para a nossa redação ficar bem redondinha, tá? O nosso parágrafo de argumentação, cada um deles, assim como todos os parágrafos da redação, são divididos em 3 partes, tá? A primeira parte da argumentação será o tópico frasal, que é um pequeno resumo do qual argumento será apresentado naquele parágrafo. A segunda parte é o meu desenvolvimento, que no caso eu vou apresentar a justificativa e a comprovação para fundamentar o meu argumento. E a parte 3 é uma pequena conclusão, é uma frasezinha de efeito que eu vou usar em toda a redação, só para dar um fechamento ali, para o meu parágrafo ficar bem redondinho, com início, meio e fim, tá? Todo parágrafo de argumentação precisa ter início, meio e fim, obedecendo essa estrutura. Só para deixar claro, o que é justificativa é responder a pergunta qual motivo o acusado tem para cometer o delito.
E o que é comprovação? É responder à pergunta como é possível comprovar que minha acusação é verdadeira, tá? E aí, pessoal, antes da gente ir para o parágrafo de fato, eu trouxe aqui, isso aqui, meu irmão, que vídeo bom. Na moral, que vídeo bom. Eu trouxe 3 justificativas para usar em qualquer acusação. Então, eu vou acusar o governo sobre algo, eu trouxe aqui as 3 justificativas que mais aparecem nas redações que tiram uma boa nota. Teve um probleminha aqui com a câmera, mas vamos lá. Quais são as 3 justificativas? O primeiro, eu vou falar que o órgão não é capaz, por exemplo, a escola não é capaz de melhorar o ensino. Eu vou culpar a escola por alguma coisa, porque a escola é culpada por isso, porque ela não é capaz de melhorar esse problema. A segunda justificativa é o órgão não resolve o problema, pois visa o lucro ao invés do bem comum. Por exemplo, se eu vou culpar a mídia sobre algo, a lacuna midiática, o silenciamento midiático. A mídia não fala sobre o problema, pois só pensa em audiência, o governo não resolve o problema, pois só pensa em votos. Então é por isso que o problema não é resolvido, porque a mídia só pensa em audiência, o governo só pensa em voto, o órgão só pensa em lucro, as empresas só pensam em lucro, ao invés de resolver o problema. É outra justificativa que funciona muito bem. A terceira, o órgão não resolve o problema devido a problemas históricos. Por exemplo, a sociedade possui um preconceito enraizado devido às heranças coloniais. Então eu vou colocar a culpa de algo na sociedade, eu vou falar, a sociedade, isso acontece porque existe um machismo estrutural que vem da Europa, que vem dos tempos coloniais, entendeu? Então a gente pode usar aqui essas 3 justificativas. Eu vou até limpar aqui. Deixa eu limpar minhas anotações. Aí você tira um print aí para você sempre consultar essas justificativas aqui para usar na sua argumentação, que geralmente uma dessas 3 acontece, tá? O desenvolvimento perfeito, uma argumentação perfeita, ela fica assim. Vamos lá. Diante desse cenário, é fulcral pontuar que a persistência do bullying deriva da baixa atuação dos setores governamentais no que concerne a criação de mecanismos que coíbam a perpetuação desse problema. Isso aqui é o meu tópico frasal, tá vendo? É uma primeira parte da redação curtinha que serve para antecipar qual argumento será apresentado ao longo desse desenvolvimento aqui. No caso, a baixa atuação dos setores governamentais. Então eu leio o tópico frasal, eu sei qual argumento será desenvolvido nesse parágrafo. No caso aqui ele vai falar sobre o governo. Então vamos lá. Segundo Zygmunt Bauman, muitas instituições se tornam instituições zumbis, permanecendo formalmente ativas sem cumprir sua função. Isso aqui é um repertório de bolso, né, que funciona em qualquer redação. Agora olha esse termo, tá? Isso pode ser visto na persistência do bullying nas escolas, tendo em vista que o governo, ao priorizar as causas mais populares pensando em votos, acaba deixando esse revés de lado. O que é isso aqui? É a minha justificativa. Por que o governo é o responsável pela persistência do bullying? Porque ele prioriza causas mais populares pensando em votos e acaba deixando esse revés de lado. Olha aqui, ó. O órgão não resolve o problema, pois visa o lucro ao invés do bem comum. É uma das 3 justificativas. E aqui, em rosa, vai ter a nossa comprovação. Além disso, tal fato pode ser comprovado através de dados do IBGE, que afirmam que em 2021, 37% da população brasileira já havia sofrido com bullying. Então eu acusei o governo de ser o culpado pelo bullying, eu apresentei uma justificativa, eu apresentei uma comprovação. E agora eu vou apresentar uma pequena conclusão. Ó, assim, a falta de fiscalização e de políticas efetivas acarreta a perpetuação deste problema. Essa parte em vermelho, pessoal, é uma frasezinha de efeito que ela vai se repetir em todos os parágrafos, tá? Em todas as redações. Você sempre usa a mesma frasezinha de efeito, é bom ter, porque aí tá vendo que a nossa redação tem início, tem meio e tem fim. Então ela fica bem estruturadinha com essa frase de efeito aqui. Tópico frasal, desenvolvimento com justificativa e comprovação e uma pequena frase de efeito. Essa é uma argumentação perfeita, deu para entender, né? Mas a gente vai se aprofundar ainda mais e ver outros exemplos de como essa estrutura se repete em redações que tiraram nota 1000, nota máxima, tá? Mas antes disso, aqui na descrição do vídeo, você pode estudar através da minha apostila, tá? Eu tenho uma apostila completa com mais de 50 páginas, com a lista de argumentos explicados para você usar em qualquer redação, só consultar os argumentos lá, lista de repertórios com explicação e com exemplo para você usar em qualquer redação, uma lista de operadores argumentativos para você só consultar, nunca mais errar em questões de operadores argumentativos, aprender como usar cada um detalhadamente. Tem parágrafo por parágrafo explicado da redação, cada competência do Enem com explicação, custa um valor simbólico, uma apostila só para justificar o trabalho que deu fazer ela, tá? Eu garanto que ela vai te ajudar demais
Sempre que você for escrever uma redação, você consulta a apostila para procurar argumentos, repertórios, operadores argumentativos, até você construir um modelo ideal de redação para começar a repetir. Inclusive tem modelos prontos de redação que eu estruturei para você adaptar. Não são modelos genéricos, tá? São modelos que eu mesmo estruturei com profundidade, com justificativa, com comprovação, tá? Essa aqui, a redação Enem simplificada, ela fala tudo sobre o Enem, e o guia da redação perfeita serve para qualquer concurso público, qualquer vestibular, qualquer prova que você for fazer que tem uma redação dissertativa argumentativa, tá? Aqui na descrição do vídeo eu recomendo muito, é um trabalho que eu fiz com muito carinho, com muita delicadeza, e vamos voltar para a aula, tá? Vamos entender, pessoal, aqui detalhadamente cada parte do nosso desenvolvimento. Ó, o tópico frasal, como eu já falei, ele serve para antecipar qual argumento será desenvolvido. Por exemplo, ó, diante desse cenário, é fulcral pontuar que a persistência do bullying deriva da baixa atuação dos setores governamentais no que concerne a criação de mecanismos que coíbam a perpetuação desse problema. Então é uma pequena frase que serve para antecipar que esse aqui será o argumento que aparecerá ao longo desse parágrafo em específico, tá? Em cada parágrafo da argumentação, o segundo e o terceiro, que a gente chama de D1 e D2, que é desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Em cada parágrafo, a gente vai apresentar um tópico frasal que vai antecipar qual argumento aparecerá naquele parágrafo em específico. A parte 2 da nossa argumentação é o desenvolvimento, que é onde nós vamos apresentar a justificativa e a comprovação. É o espaço que a gente usa para defender profundamente seu ponto de vista. Dei ênfase aqui na palavra profundamente. A gente vai defender o nosso ponto de vista com comprovação e com argumentação, igual tem aqui, ó. Sempre, pessoal, a gente tenta usar esses termos, ó. Isso pode ser visto. Quer dizer que eu vou apresentar uma exemplificação, eu vou apresentar uma justificativa. Na persistência do bullying, o governo, ao priorizar causas mais populares pensando em votos, acaba deixando esse revés de lado, uma justificativa e uma comprovação. Olha o termo, tal fato pode ser comprovado através de dados de IBGE. A gente sempre apresenta uma justificativa, uma comprovação, e é sempre importante trazer esses termos que eles deixam claro ao corretor que essa parte da argumentação irá aparecer, tá? Agora a gente vai ver uns exemplos, a gente vai ver aqui a pequena conclusão. Ó, pequena conclusão é uma pequena frase de efeito que serve para finalizar o parágrafo. Assim, a falta de fiscalização de políticas efetivas acarreta a perpetuação deste problema. Essa pequena conclusão, você sempre usa a mesma em toda a redação. Você não precisa ficar parando para pensar como é que eu finalizo esse parágrafo. Eu sempre finalizo do mesmo jeito com uma pequena frase dessa, tá? Agora a gente vai ver outros exemplos de uma argumentação perfeita, e a gente vai ver como essa estrutura acaba sempre se repetindo, tá? Vamos lá. Diante desse cenário, verifica-se que a insuficiência representativa LGBT+ na política dificulta a promoção dos direitos desse grupo. O que é isso aqui, pessoal? É o tópico frasal, uma frasezinha que serve para antecipar qual argumento irá aparecer. Agora vamos para o desenvolvimento, tá aqui em azul. Isso acontece em virtude da inabilidade de influenciar o processo decisório público a defender seus interesses, como a proposição e a aprovação de leis que suscitam respeito geral a diferentes gêneros e sexualidades, fato que advém de um viés histórico de invisibilização social dessa população. Quais termos são importantes de serem destacados nessa parte aqui da argumentação? Ó, isso acontece em virtude da inabilidade de influenciar, ou seja, isso aqui é uma justificativa, isso acontece em virtude disso, ou seja, isso acontece por causa disso, em virtude da inabilidade, tal, e o que é que ele usa aqui? Ó? Fato que advém de um viés histórico de invisibilização social dessa população. Olha aqui, pessoal, as três justificativas que eu apresentei. O órgão não resolve o problema devido a problemas históricos. Nos dois exemplos que a gente trouxe, um foi esse, um foi esse. Essas justificativas, elas sempre aparecem, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Agora vamos para outra parte. Ó. Tal contexto é evidenciado por uma matéria do site oficial de notícias do Senado Federal, a qual afirma que mais de 80 projetos de leis que tramitam em Congresso Nacional têm o objetivo de atacar os direitos dessa comunidade. Olha o termo, tal contexto é evidenciado. O que quer dizer é evidenciado? Que eu vou trazer uma evidência. O que é uma evidência? Uma comprovação. Então eu trouxe a justificativa, com o termo que deixa claro que isso aqui é uma justificativa, eu trouxe uma comprovação com o uso de um termo que deixa claro que isso aqui
é uma comprovação, tal contexto é evidenciado, isso acontece em virtude de. Então eu sempre apresento uma justificativa, eu sempre apresento uma comprovação. E agora aqui em rosa, olha, dessa forma, percebe-se que o cenário político vigente é dominado por uma perspectiva opressora que requer uma maior representatividade LGBT+, para ser contraposta e assim combatida, ou seja, a minha conclusão. Em todo parágrafo eu vou usar o tópico frasal, eu vou usar o meu desenvolvimento com justificativa e com comprovação, e depois eu vou apresentar uma conclusão, que é uma frasezinha de efeito que vai servir para o meu argumento ficar bem fechadinho, tá? Agora vamos ver mais um exemplo de como essa estrutura sempre se repete. Essa aqui é uma redação que tirou nota máxima no ano passado. Vamos lá, aqui em verde, o nosso tópico frasal. Diante desse panorama, é perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Então, uma pequena frase. O que é que eu sei quando eu leio o meu tópico frasal? Tive um probleminha com a câmera novamente, mas está tudo certo, já voltei, enfim. Lendo aqui o meu tópico frasal, eu vou ver que esse parágrafo vai falar sobre a fragilidade governamental. Ou seja, ele está culpando o governo por esse problema existir. Agora vamos ler aqui a o nosso desenvolvimento. Nesse viés, a partir de 1888, dada a promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura, os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente. Olha o termo, tá? Em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. Ou seja, eu estou falando qual é das três justificativas lá? O histórico. Né, devido a uma lacuna histórica, em virtude da ausência de ressarcimento de seus direitos civis por parte do governo. Ou seja, o governo não ressarciu os direitos civis dessa população, não trouxe de volta o que foi roubado historicamente. Então a gente vê aqui. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, tá vendo que é a lacuna histórica que tem lá nas três justificativas, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente ao não proporcionar políticas públicas eficazes, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas como as danças tradicionais no ambiente social. Agora, olha aqui, há exemplo da falta de disseminação de festivais africanos pelo território. O que é isso? É uma comprovação. Ele trouxe a justificativa. É um fato histórico. E agora ele trouxe uma comprovação, ou seja, um exemplo. Como é que eu posso comprovar que o governo não incentiva essa cultura? Porque não tem festivais africanos pelo território nacional. Então ele trouxe uma exemplificação. Eu trouxe esse parágrafo aqui com essa comprovação para deixar claro que a gente não precisa necessariamente trazer um dado específico do IBGE. A gente pode pensar em algum exemplo, em alguma fundamentação nesse viés que apareceu aqui, tá? E aqui ela escreve mais uma vez. Ó, a exemplo, quer dizer que é o fato que deixa claro, o termo que deixa claro que isso aqui terá uma comprovação. E aqui tem, ó, em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas, como a europeia. E aqui, o em virtude se repete porque ela está apresentando mais uma justificativa que é para o seu argumento ficar ainda melhor embasado. E está vendo que a justificativa se parece com uma daquelas outras três, ele está falando em destinação de verbas. Então, é uma daquelas três. Primeiro ela falou sobre justificativa, depois ela falou sobre priorização do lucro. Tá? E aí a gente vê aqui, por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas de discriminação, como o racismo, anulando suas identidades étnicas. Aí fechou o desenvolvimento. O que é que a gente tem agora? Conclusão. Em suma, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada. Então, pessoal, a mesma estrutura em três redações que tiraram nota máxima. Tópico frasal, desenvolvimento com justificativa e comprovação. A nossa justificativa e a nossa comprovação sempre terá termos que deixam claro que vai aparecer, por exemplo, em virtude disso, exemplo disso, para comprovar, isso ocorre pois, isso se justifica através de. Então a gente traz esses termos para deixar claro que nós traremos uma justificativa e uma comprovação. Retomando o que é uma argumentação, defender meu ponto de vista. Como é que eu defendo meu ponto de vista? Apontando a causa para aquilo acontecer e uma comprovação. Por que é que eu penso isso? Como é que eu posso comprovar que o que eu estou pensando é verdade?
espero que depois de tudo isso que eu falei, você não tenha mais dúvidas sobre como construir uma argumentação bem fundamentada, né? Bons estudos, lembre-se de que redação é prática. Só um recadinho aqui bem rápido mesmo. Olha, redação, pessoal, é prática, não adianta, a teoria só leva você até a página 2, então se você quiser praticar redação, escrever redação e receber correções com feedbacks feitos por mim, aqui na descrição do vídeo tem o link para você receber com todos os desvios apontados com comentários, uma nota simulada rigorosamente com base na grade oficial. Eu vou entregar sua redação em no máximo um dia útil, com feedback detalhado por áudio feito por mim. Você ainda tem, isso aqui é o melhor, direito a tirar dúvidas direto comigo. A redação é num sistema aqui com comentários coloridos, como você está vendo aqui nesse print, tá? Aqui na descrição do vídeo eu faço com muito carinho a correção da sua redação. Os alunos com correção de redação costumam evoluir bastante, ali no máximo em 3 redações. A sua redação sempre está em mais de 80%, tá? É muito difícil que você não tenha mais do que 80% da sua nota, 800 ou 80 pontos, depois de 3 correções detalhadas com feedbacks, com direito a tirar dúvida ali direto comigo pelo WhatsApp, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Espero que tudo tenha ficado claro. Caso ainda haja alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu faço questão de responder, deixar tudo bem esclarecido. Espero que tenha gostado dessa aula e até o próximo vídeo.